Graça e paz a todos. Números capítulo 22 diz: Balaque manda chamar Balaão. Todos nós já sabemos que Balaão era um profeta pagão. E Balaque, rei de Moabe, ele estava preocupado com o povo de Israel, que estava dominando todos os outros reinos. E chamou o seu vidente, Balaão, para poder amaldiçoar Israel. E Deus chegou até Balaão, falou que o que Deus abençoa ninguém tem poder para amaldiçoar. Mas Balaque insistiu com Balaão, dizendo para ele que daria muita grana para Balaão, que ele não iria se arrepender. E Deus transformou aquelas maldições em bênçãos. Tudo que Balaque proporcionou para ofertar, para poder amaldiçoar o povo de Israel, Deus transformou em bênção. E nós podemos ver a partir do versículo 1, diz o seguinte: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo de Israel, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como um boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você, Balaão, abençoa é abençoado, e aquele que você, Balaão, amaldiçoa é amaldiçoado. E continuando aqui, dando um salto para o versículo 9, diz o seguinte: Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, lance uma maldição contra ele. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. Aí vamos ver o que Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Então, meus amados, o que Deus abençoa, abençoado está. Não tem como. Eu deixei até aqui uma observação. Vamos pular então para o versículo 18, que diz assim, versículo 18. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além das ordens do Senhor, o meu Deus. Então isso nos mostra, meus amados, que não adianta lutarmos contra o Senhor, contra os desígnios do Senhor. Nós aqui que falamos de casamento, de família, de restauração de vidas, Deus não restaura casamentos. Deus cria meios, como diz lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Deus cria meios para que os seus banidos voltem para a sua presença. Então, Deus é Deus de restauração. Ele restaura os seus eleitos. Vocês estão entendendo? Por isso que não adianta. Quando Deus endurece o coração do cônjuge, o nosso papel é buscar Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Que todas essas outras coisas serão acrescentadas. Ninguém é salvo por praticar obras, por fazer obras. As obras são apenas uma consequência da graça divina. Nós passamos a nascer de novo. E aquelas obras de outrora que nós praticávamos, que eram desagradáveis ao Senhor, aquelas obras morreram. Nós agora passamos a praticar as obras do Senhor. Não por pesar, por obrigação, mas isso é uma consequência que agora de uma nova criatura que nós somos.
Então, aqui está dizendo, não adianta. Pode dar dinheiro, vocês podem ter... Um dia desses eu assisti o testemunho de daquela dupla sertaneja, Menotti, eu esqueci o nome deles. E um deles falava assim, eu estou com depressão profunda, e toda vez que eu ia falar sobre a minha vida com alguém, como se sentisse algo, faltasse algo no meu peito, na minha vida. Então ele não falou de Deus não, tá? Mas só falou que sentia aquela depressão, como se estivesse faltando algo. E todo mundo dava conselho para ele, poxa, você tem de tudo, olha o carro que você tem, olha as coisas que você conquistou, meu querido, bola para frente, ânimo. Quer dizer, e ele não sabia como conversar com essas pessoas, porque essas pessoas entendem que você tem um belo carro, você ter uma bela casa mobiliada, isso não preenche o vazio no peito. Ele, em momento algum, pelo menos o corte do vídeo que eu vi, ele falou de Deus. Pode até ter falado, foi um corte que eu vi. Mas isso mostra, meus amados, que nós, como buscamos a nossa felicidade, nós não vamos encontrar felicidade alguma aqui, se não for na presença de Deus. O Edson quer dizer então que se aceitarmos Jesus, não vamos ter câncer, não vamos ter problema nenhum financeiro, não vamos ter problemas familiares, não vamos ter doença alguma, vamos estar sempre prosperando. Não estou falando isso. Só que quando nós vamos entender que o Senhor está conosco, a nossa luta vai ser com o Senhor em nós. É diferente a gente lutar sem Deus. Aí nós vamos buscar refúgio no psicólogo, que não sou contra a psicologia, mas as pessoas vão colocar um refúgio nas coisas externas, mas não, elas vêm de cima. Que habita em nós, é o Espírito Santo. É Ele que nos faz ter bom ânimo. Jesus falou, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Porque no mundo todos nós teremos aflições. E continua assim, ó. Eu dei uma resumida aqui. Eu ainda botei uma observação aqui. Balaão era um profeta pagão, mas Deus o usava. Não podemos impedir o agir de Deus. Tanto é que no livro de Provérbios 16, capítulo 16, versículo 9, encontramos o seguinte: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que determina os seus passos. E tem mais, no capítulo 19, versículo 27, encontramos o seguinte, preste atenção, meus amados, 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, Balaão sabia disso. Aquilo que Deus abençoa, abençoado está. E aquilo que Deus amaldiçoa, amaldiçoado está. E a partir do versículo agora, no capítulo 23, versículo 8, olha o que nós podemos encontrar. 23, versículo 23 de Números, capítulo 8. Olha o que nós encontramos. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Então, meus amados, nós temos que entender uma vez por todas. Aqueles que são do Senhor vão entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que buscam a Deus. Aqueles que são de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo. Nós que temos o Espírito Santo, nós nos debruçamos na sã doutrina. Nós estudamos a Bíblia. E quando a gente aprende o que a Bíblia diz, que a Bíblia é a palavra do Senhor. Quando você abre a Bíblia, você está escutando Deus te ensinar. Tá? Então, nós começamos a perceber como tem gente religiosa nesse mundo. Como tem gente que fala da Bíblia sem entender o que diz a Bíblia. Só pega aquilo que agrada a elas. E eu termino com isso aqui que eu escrevi, ó. Campanhas, oferendas, vigílias, nada mudará os planos de Deus. Porta que o Senhor fechou, não há quem possa abrir. E quando o Senhor abrir a porta, não há quem possa fechá-la. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.